Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de iniciar nossa aula de hoje, nossa palestra, trazendo o esclarecimento, do motivo pelo qual a gente abriu esse canal e passando algumas informações muito importantes que eu recebi hoje do plano espiritual, sobre a seriedade, do que está ocorrendo no planeta hoje. E o motivo, a intenção que nós colocamos em abrir esse canal é em trazer o esclarecimento pelo qual a gente está passando por um processo de transição planetária, é onde o planeta vai deixar de vibrar em terceira dimensão e passa a vibrar em quinta dimensão. Então o planeta está em processo de ascensão e a humanidade está passando pelo processo juntamente com o planeta. E nesse momento que eu acessei essa informação, que foi trazida, na verdade, essa informação para mim, da seriedade e da rapidez que os processos estão ocorrendo no planeta hoje. A seriedade que é onde o plano espiritual está trabalhando com essa energia de seriedade, porque exige de cada um de nós a seriedade também para consigo mesmo, Então, basicamente é a mesma intenção do canal. É trazer a consciência de responsabilidade e de seriedade no momento que nós temos que levar um pouco mais a sério a nossa própria existência, a nossa própria evolução como seres humanos, como seres espirituais vivenciando uma experiência na matéria. Então, o propósito do canal é trazer a consciência, de como aplicar a intenção correta, o esforço correto, a compreensão correta, a fala correta, o pensamento correto, Então é uma junção de consciências, Porque para eu falar corretamente eu preciso ter o pensamento correto para obter a fala correta. Então é o desenvolvimento desses atributos para que nós possamos ascensionar juntamente com o planeta Terra. Então essa é a intenção, é apenas um esclarecimento, Nós fizemos algumas palestras, faz algum tempo que a gente está fazendo palestras já, Antes era em um outro local, hoje nós estamos aqui. A diferença é que hoje estamos gravando, mas o trabalho é sempre o mesmo. Realizamos trabalhos com a ayahuasca, com o Santo Daime, uma ferramenta de evolução espiritual pela qual a gente trabalha também, que nós fazemos os atendimentos aqui no consultório e fora do consultório também. Então é apenas para esclarecimento de todos, fora os trabalhos de apometria, os trabalhos de reiki, constelação familiar, cura quântica estelar, tudo isso é realizado aqui no Centro de Terapia Integrada. Mas enfim, o recado é esse, para que nós possamos levar mais a sério esse propósito de evolução espiritual, que o momento requer isso da gente, a seriedade da busca, mas nunca perdendo também a maleabilidade, a gente ser mais maleável conosco mesmo, com a gente mesmo, para não sermos tão duros também. A seriedade não é dureza, não é firmeza, não é seriedade, apenas isso. Então você vê que a gente tem que entender cada uma das energias que nós temos que aplicar diariamente na nossa vida. Bom, mas vamos lá. O tema de hoje é lembranças, Lembranças. Todos os dias
a todo momento quase, todo mundo acessa uma lembrança do passado, por isso que se chama lembrança, né? Traz à memória um acontecimento, um fato que nós vivenciamos no passado, e na maioria das vezes as pessoas se tornam escravas das lembranças. A pergunta correta é se há a necessidade de ter lembranças a todo instante, ou se é necessário ter lembranças. Qual a necessidade de eu ficar lembrando de todas as coisas que eu vivenciei até hoje? Quando a maioria das pessoas elas trazem as lembranças apenas para o sofrimento, apenas para sentir dor e sofrer. Na aula passada nós falamos sobre o sapo que se encontrava dentro de cada um de nós, onde nós acabamos projetando essa imagem do sapo nas pessoas que vivem e convivem ao nosso redor. Mas vocês vão perceber que é tudo muito relacionado um tema ao outro, porque uma coisa vai puxando a outra, né? Um dos motivos que eu criei um sapo dentro de mim foi devido a uma lembrança que veio vinculada a uma mágoa. E por que eu me senti magoado com aquela pessoa que está vinculada àquela lembrança? Qual é o motivo de eu me sentir magoado? Eu fico magoado porque eu simplesmente me sinto ofendido por tudo e por todas as coisas. Vocês percebem que por eu me sentir ofendido, criou a indignação. Ou ao eu me sentir ofendido, eu crio um julgamento. Olha, você vê, vai nascendo, vai brotando. Vocês percebem que o fluxograma, teve um que eu coloquei de baixo para cima, né? Mas por quê? Eu vejo como se fosse uma raiz, uma semente que foi germinando e foi brotando no decorrer do processo, vamos dizer assim. Ocorreu um acontecimento envolvendo outra pessoa no passado, vamos dizer assim, que nesse processo que eu me envolvi com determinada pessoa, teve uma semente que germinou e se tornou uma mágoa, se tornou um rancor, mas um dia ela só foi apenas uma ofensa. Uma ofensa não, eu me senti ofendido por aquela situação. Mas por que eu me sinto ofendido por tudo e por todas as coisas? Essa é a pergunta-chave. É você se perguntar diariamente se há realmente a necessidade de eu me sentir ofendido por todas as coisas. Quando eu busco a compreensão correta de todas as coisas, eu deixo de me sentir ofendido. Porque se eu me sinto ofendido e tenho a possibilidade de me sentir indignado, de me sentir magoado, com raiva, rancor, eu desfaço na semente. Ou seja, não deixo aquela planta germinar. Aquela semente, se ela germinar, o que é a semente? É eu me sentir ofendido. E com isso, por eu não ter a compreensão correta, toda e qualquer energia ou sentimento, que é esses sentimentos que vão germinar dessa semente, elas serão apenas motivos para eu me sentir ofendido. Mas por que eu escolho as coisas negativas? Por que os meus pensamentos, porque as minhas decisões me levam, me conduzem a tomar decisões que me trazem dor e sofrimento? Mas se eu busco a compreensão correta da situação e de todas as coisas, eu trabalho apenas com a máxima, com a possibilidade das coisas negativas, das decisões que vão me beneficiar. Pois se eu escolho me sentir ofendido e não trabalhar a minha racionalidade, o meu lado racional de compreender as coisas e não me deixar levar pelo meu lado emocional, eu estou colhendo apenas dor e sofrimento desta árvore. Mas se eu trabalho a minha mente racional e pego aquela mesma semente e transformo ela, vocês veem,
Ao invés de eu me sentir ofendido, eu vou trabalhar no meu lado racional, vou pegar a mesma semente, vou plantar na mesma terra que aquela outra árvore ia germinar e vou fazer germinar as possibilidades positivas, as possibilidades boas de plantio de semeadura na minha existência. Todo aquele fluxograma, para aqueles que quiserem estudar, percebam que ali se encontra a programação do subconsciente de qualquer ser humano, sem exceção. Aquele fluxograma foi um trabalho árduo de autoconhecimento que eu tenho feito no decorrer de alguns anos, onde eu consegui identificar a programação. Eu consegui enxergar a programação, consegui desprogramar e consegui me reprogramar. Então é um caminho que é possível trilhar. Não é uma história contada, não. É um fato vivenciado. Então, se é um caminho percorrido e se existiu as possibilidades de mudança de vida, é possível caminhar por esse caminho. Eu costumo falar assim, é a mesma coisa de você querer entrar numa floresta densa e você não sabe trilhar por aquele caminho. Se você encontrar um guia que vai te direcionar no meio da mata, porque ele já percorreu aquele caminho, qual é a possibilidade de você se perder naquela floresta? É bem mínima, ou quase nenhuma. Porque a pessoa trilhou, andou pelo caminho, conhece por onde caminhar. Então, é um caminho que vai conduzir você para o teu interior, onde você vai encontrar a tua sombra, mas você vai encontrar também a tua luz. E voltando para as lembranças, vamos lá. Depois de eu tentar passar para vocês, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar para mim de algo específico que está acontecendo na vida de vocês, seja aqui na palestra, seja aqui em casa. Quem tiver dúvida, mande as perguntas. Se a gente puder responder, a gente responde. Mas vamos lá. No passado, a pessoa escolheu e deixou germinar aquela semente. Aquela semente se tornou uma árvore vistosa já, por isso que as pessoas têm o hábito de buscar nas lembranças memórias que são indesejáveis. Mas se são indesejáveis, o porquê eu escolho a todo instante pensar em coisas negativas, lembranças que me remetem à dor e ao sofrimento? Qual a necessidade disso? O que acontece? Eu achei legal um exemplo de um texto que eu li hoje, que fala que a nossa mente é como se fosse uma lanterna. Eu até coloquei lá no grupo. Você imagina que do meio da tua testa sai uma luz, uma lanterna. Ali é o teu campo mental. E é com esse campo mental que você busca essas lembranças. Eu vou falar que é fora, mas na verdade é dentro. Dentro de cada um de nós que nós buscamos isso. Mas vamos lá. No registro akáshico, você pega a tua lanterna, direciona no passado, traz aquela lembrança e vivencia aquela lembrança. É que nem na outra palestra deu o exemplo do balão. É a mesma coisa você trazer um balão para cima da tua cabeça, esse balão simboliza a tua lembrança, que você tirou dentro do teu registro akáshico, e você pega e estoura aquele balão que vem carregado de energia negativa e você toma um banho com aquela energia negativa. Qual a intenção desse processo? Dor e sofrimento? Vivenciar as angústias? Ou você consegue fazer também o mesmo processo buscando o teu passado para realizar uma transmutação dos registros de memórias que vocês possuem, quando na verdade é apenas realizar o mesmo movimento energético, porque esse pensamento, esse campo mental que você movimentou, criou um campo de energia. E qual é esse campo de energia? É o de estourar o balão e escolher vivenciar as angústias, as mágoas, todo esse ressentimento diariamente.
Eu tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que eu estou atendendo. Eu consegui ver que ela fazem 37 anos que ela não sabe o que é a vida mais. Ela não sabe mais o que é a vida dela. Há 37 anos atrás teve um acontecimento na vida dela e ela está presa naquele dia até hoje. Vocês veem? Passou 37 anos da vida dela, ela está com quase 83 anos, se não me engano. Veio buscar ajuda e eu consegui ver o passado dela encostado na face dela. Ela está presa naquela memória, naquele acontecimento da vida dela, e 37 anos depois ela teve a oportunidade de buscar ajuda, porque ela não suporta mais chorar e vivenciar aquele mesmo dia. É como se a pessoa tivesse parado no tempo. 37 anos, vivenciando uma mesma história, um mesmo acontecimento. Aí a pergunta que se faz é, o que ela viveu? Nada. Algo sempre ocorre de evolução. Eu trouxe para ela essa visão, né? Que ela conseguiu evoluir com aquele acontecimento e tirando ela daquela vivência. Mas a maioria das pessoas ficam presas no passado e esquecem, na verdade não é que esquecem, não sabem como vivenciar o momento agora. Então esse momento, a plenitude do agora, é onde traz cada vez mais aprendizados. Mas se a minha mente estiver presa no passado, nas minhas lembranças do passado, eu não vou vivenciar o agora. Eu estou sempre vivenciando um acontecimento que não existe mais e eu estou escolhendo buscar aquela informação e sempre trabalhando, estourando o balão de energia negativa. E quem que acaba vivenciando essas histórias, esses acontecimentos? Sou eu. Mas é culpa da pessoa que vivenciou comigo o acontecimento? Não. É minha responsabilidade. Porque eu estou escolhendo, segundo o meu livre-arbítrio, eu escolho vivenciar apenas situações negativas, sendo que, na verdade, não existem situações ruins e nem boas, são apenas situações. Então, é o que? Tentar trazer para vocês entenderem que a dualidade não existe. O bom e o ruim, não. Eu entendo que tudo é bom. Há somente uma coisa. Tudo é bom. Porque tudo ensina. Então, mas é uma maneira de interpretar, de ter a compreensão correta do que é a minha vida. O porquê eu estou aqui na Terra. Qual a intenção de eu estar aqui hoje? Você vê, a gente estava conversando agora há pouco sobre a intenção. Qual a intenção de eu viver? Se eu estou vivenciando coisas boas ou ruins eu ainda não encontrei o caminho da evolução. Porque ali onde se encontra o caminho do meio, o caminho, o ponto de equilíbrio da minha vida, é onde que eu consigo ver tudo bom. Porque eu consigo enxergar que na verdade não existe nada ruim, nada bom. São apenas situações para serem vivenciadas e aprendizados. Apenas aprendizados. Então eu consigo vivenciar a situação, seja ela boa ou ruim, segundo o teu entendimento, a sua interpretação, a tua compreensão, e você analisa aquela situação. Vamos lá. Traga aquela lembrança do passado, mas para quê? Para eu aprender, não para eu me judiar, para eu ficar sofrendo, sentindo dor. Não. É eu trazer aquela lembrança, eu sair fora da situação e ter uma percepção de observador. Observe a situação que você vivenciou, extraia o melhor do que você está entendendo daquela situação, e aí você vai fazer o quê? Você vai agradecer por ter vivenciado aquilo. Mas é um estado verdadeiro de ser grato. Por quê? A hora que você enxerga
o que a vida, o que Deus, o que o universo quis te ensinar naquele momento, e você consegue agradecer aquele momento. A probabilidade de você se lembrar daquele acontecimento novamente é ínfima, porque não precisa lembrar mais. Porque você perdoou, você se perdoou, você agradeceu e você liberou amor naquele acontecimento. Então não há necessidade de vivenciar novamente aquela situação. Por quê? O porquê que eu escolho vivenciar situações, as lembranças do passado. Tudo o que você relembra é porque a energia da mágoa está ali. Então tudo que você... um exemplo, nós falamos de relacionamentos na palestra passada. Tudo que você fala dentro de um relacionamento, seja familiar, seja casal, tudo que você, que nem eu falo, joga na cara de alguém, é porque você ainda está magoado. Então, vamos dizer assim, se você conseguir perceber no momento que você vai jogar na cara de uma pessoa, você não jogue na cara da pessoa, segura. Você vai identificar e vai saber que ali é a mágoa. E ali é o momento de você pegar o sentimento mágoa. Eu te amo, me perdoe, sinto muito, sou grato. E você emanar uma energia de amor para realizar a transmutação do acontecimento. Do acontecimento não, da energia que está vinculada ao acontecimento. Então, ao invés de eu utilizar a mágoa contra mim, eu estou utilizando ela a meu favor. Por quê? Eu vou conseguir entender o que é a mágoa. Vocês veem, eu estou mostrando para vocês o que é a mágoa. Mágoa é toda e qualquer lembrança que vem à tona sempre na tua memória, na tua mente, para que você vivencie algo negativo. Aquilo é a mágoa. Se você não conseguiu perdoar, é porque você está magoado. E tem pessoas que vivem a mágoa, ao invés de culpar as pessoas, se sentem culpadas. Então a culpa daquela pessoa gerou uma mágoa por ela mesma. Então ela é magoada com ela mesma. Por quê? Porque ela se culpa. Por quê? Porque ela se julga. Então, aquela semente um dia foi um se sentir ofendido, que se tornou um julgamento. Por que a pessoa julga? Porque a pessoa não compreende corretamente as coisas, nem as leis universais, nem as leis kármicas. Então existem leis que nos trazem a compreensão correta do que é a vida, do que é vivenciar a matéria. Eu falei, somos seres espirituais vivenciando uma experiência na matéria. Mas a maioria das pessoas, elas vivem pensando que é o ego. Mas nós não somos o ego. É o ego que te remete a ter as lembranças negativas, a ter a mágoa, a ter a raiva, o rancor. E volto a frisar para vocês, observem o fluxograma, estudem o fluxograma, tem no canal, veja lá, dá um pause, entendam o que é o fluxograma. Vocês vão ver lá embaixo, tem a sementinha lá embaixo e vai germinando de um lado a programação negativa e do outro lado a programação positiva. É só vocês observarem o fluxograma e buscarem a compreensão de dentro de vocês. Porque toda aquela programação, todos aqueles sentimentos que fazem parte da programação, está dentro de cada um de nós. Então, se vocês destrincharem dentro de vocês essa programação, vocês vão compreender. E se vocês observarem o processo de limpeza planetária que está ocorrendo, é a separação do joio do trigo. Ali naquele fluxograma vocês vão ver a parte que é o joio e a parte que é o trigo. Então, se vocês olharem o fluxograma e encontrarem alguma parte daquela programação dentro de vocês, vocês analisem vocês mesmos e observem, eu sou joio ou eu sou trigo? Será que eu estou me esforçando? Será que eu estou levando a sério tudo isso que é falado? Será que eu levo a sério tudo que o Igor fala nas palestras?
Será que eu levo a sério a mim mesmo? Porque se eu não levo a sério, é porque eu não acredito naquilo que é falado nas palestras. E como eu não acredito, não levo a sério e não desenvolvo. Não desenvolvo o quê? A intenção correta do quê? De evoluir. O esforço correto, olha. Será que eu estou me esforçando corretamente para desenvolver o trigo ou eu estou me esforçando para desenvolver o joio que está naquele fluxograma? É só vocês olharem para dentro de vocês e analisarem o que vocês fazem diariamente. Quais as decisões que eu tomo diariamente através de um pensamento. Eu escolho ter desejos que eu não tenho controle. Quais são os meus desejos? Será que eu tenho controle sobre o meu pensamento? Quais são as minhas lembranças? Será que eu percebo se eu estou lembrando de que eu estou lembrando o tempo todo? E será que é para eu ficar pensando o tempo todo? Façam as perguntas para si mesmos, se questionem. Poxa, mas por que eu estou pensando isso? Qual a necessidade? Usem essa palavra. Qual a necessidade de eu pensar tanto? Qual a necessidade de eu ter certos pensamentos? Porque se você começou a, ao menos, trabalhar a boca, o fechar a boca, você consegue pegar e entender os pensamentos. Mas o mais importante é transcender o ego e entender e escutar o ego falando e não deixar nem se tornar um pensamento. Vocês entenderam? Então, se eu não permito que uma ideia do meu ego se torne um pensamento e se torne uma lanterna, porque a hora que se torna a lanterna é que cocria. Então, saiu a informação do ego, veio para o meu pensamento eu projetei, porque há uma projeção da imagem. Ali eu cocriei. Então, o mais importante é fazer esse caminho. Você vê, eu estou mostrando o caminho. Ó. Fecha a boca, escuta o que pensa, para escutar o que o ego fala. Porque se o ego fala, eu bloqueio, e não deixo esse pensamento, essa ideia, vamos dizer assim, se tornar meu pensamento, se tornar uma projeção, aí eu consigo ter o controle dos pensamentos, para não deixar acender a lanterna. Vamos dizer assim, se compreenderam? É dessa forma. O pensamento sai de baixo, a ideia vem do ego, que vai para o nosso pensamento, e se há uma concordância, vamos dizer assim, se eu concordo com o meu ego, eu projeto e crio. É dessa forma que funciona. Então eu preciso o quê? Trazer essa lanterna, esse meu campo mental para dentro de mim. Lembra que eu falei na última aula? Olha para o teu umbigo. É ali que você vai ver teu ego. Então comecem a treinar o campo mental de vocês para o teu umbigo. Porque é ali que você vai encontrar as respostas para você conseguir transmutar, ressignificar a tua sombra, o teu lado sombra. Ele faz parte de você, mas você não reconhece ele, você rejeita ele. Porque assim, vamos dizer assim, no fluxograma nós falamos assim, todos têm inveja. A pessoa, não, eu não sou invejoso. Não, eu não sinto raiva, eu não tenho mágoa, não tenho rancor. A pessoa está o quê? Em negação. Então, se ela nega a existência dessa sombra dela, não significa que não está ali. Você vai estar ali escondido. Mas determinados momentos da vida, ela mesma vai estar cocriando isso para ela enxergar. Então, vai chegar um momento que você vai enxergar, mas como que eu vou enxergar? No momento que você vai ser confrontada com a tua própria criação. Que teve uma palestra, lembra? Contemplem a tua própria criação. Então, se algo não está legal, é porque a tua criação não está legal. Mas por quê? Se dentro daquela programação negativa, não tem como vivenciar outra energia a não ser a dor e do sofrimento. Então, toda aquela programação negativa do joio que está do lado esquerdo lá, no fluxograma, a programação nos conduz a dor e sofrimento. Então, ou eu mudo o meu plantio, que é lá embaixo a sementinha, é não me sentir ofendido.
Mas como que eu não vou me sentir ofendido? Compreendendo e respeitando as pessoas. Porque você se sente ofendido porque você não compreende as pessoas. Você não se coloca no lugar delas, você não respeita as pessoas. Mas por que eu não respeito? Eu não amo as pessoas. Então, para haver amor, tem que ter respeito. É necessário respeitar. O que é respeitar? É eu me colocar no lugar das pessoas, é desenvolver a empatia. Para eu saber o que a pessoa está passando. Porque se eu não sei o que a pessoa está passando, eu vou julgar ela. E se eu vou julgar, você vê, e vai desencadear um monte de outras coisas. Então, por hoje é só isso daí. Alguém tem alguma pergunta? Tentei ser bem direto, espero que vocês tenham compreendido. Se alguém tiver alguma dúvida, deixem as mensagens no canal. E é isso, gente. Boa noite, obrigado a todos.